Olá, sejam muito bem-vindos ao B-Side Conversas Sem Filtro. Eu sou o Tyson Évora. E eu sou a Cane Bernardo. Bom, como vocês sabem, o B-Side é um podcast. E por ser um podcast, Decidimos usar a nossa prova de aptidão profissional como último episódio do B-Side. neste episódio especial, nós vamos falar do B-Side por dentro. O que é, de onde surgiu, o que fizemos, o que custou, o que ficou e o que aprendemos. E muito mais. E claramente sem filtros. Bom, o B-Side Conversas Sem Filtros é um podcast que nós criamos de raiz para o público jovem. É um espaço onde nós temos conversas reais, com pessoas reais e com histórias reais. São 5 episódios, 6 convidados e 6 histórias diferentes. A nossa missão é criar um espaço autêntico e humano, onde cada convidado possa ser honesto, contar a sua história sem pressão e sem medo, e que essa história sirva como exemplo para quem ouvir. E a nossa visão é ser uma referência jovem na criação de conteúdo digital de conversa e reflexão e sermos reconhecidos pela nossa autenticidade, proximidade e impacto social. Tudo que fazemos é de acordo com 5 valores muito importantes: a autenticidade, o respeito, a inclusão, a transparência e a responsabilidade social. A autenticidade é porque somos reais, a inclusão é pela valorização de percursos e contextos diversos e o respeito é com os nossos convidados, o nosso público e as diferentes opiniões. A transparência é com a nossa comunicação honesta e a responsabilidade social é por termos a noção de que tudo que falamos tem um impacto na vida de quem ouve. Nosso público-alvo são jovens de entre os 15 aos 30 anos. São pessoas que têm uma presença forte nas redes sociais, que consomem podcasts e podcasts e procuram esse tipo de conteúdo para se sentirem representados nas suas dúvidas e incertezas. O nosso posicionamento é próximo, informal e acessível. Queremos que quem nos ouve sinta que está numa conversa entre amigos a falarem de algo que é interessante para eles. Não parece como um jornal. E isso não é incompatível com a qualidade, mas sim a preparação de cada episódio que torna isso possível. Bom, o B-Side surgiu de uma necessidade que nós identificamos no mundo digital, que hoje em dia temos muito conteúdo disponível, mas pouca profundidade. E as pessoas hoje em dia ignoram os trajetos, os erros, as falhas, e achamos que é isso que os jovens precisam de ver. E essa exposição constante a histórias de sucesso sem falha tem causado muitas consequências para nós jovens hoje em dia, porque temos mais ansiedade, menos autoestima e a dificuldade em aceitarmos os nossos erros como parte natural da nossa vida. E também temos um segundo problema que nos afeta diretamente, que é o ensino profissional. Apesar de ser uma via de formação para muitos estudantes, jovens estudantes, ainda sofre muito preconceito. E nós vimos isso durante esses 3 anos e nós não concordamos com isso. Então o nosso nome faz todo sentido. Viemos exatamente para preencher esse espaço. Na era do vinil, o lado B era onde ficava aquilo que era mais honesto e mais pessoal para ser o produto principal. Aquelas histórias que não encaixavam em uma narrativa perfeita. E o B-Side é isso, veio mostrar o lado B das pessoas. Bom, a nossa identidade visual consiste em 3 princípios, nós baseamos em 3 princípios. O impacto, a memorização imediata e a simplicidade. A nossa paleta de cores é constituída por 3 cores: vermelho vivo, preto e branco. O vermelho, na verdade, não foi escolhido para ficar bonito. Foi escolhido para prender o público. Porque, por exemplo, se estivermos no Insta a fazer scroll em um monte de publicações e chegamos ao vermelho, o vermelho prende. E é isso que as nossas conversas são, porque o vermelho é ligado à autenticidade, à ação e energia. Bom, o branco garante legibilidade e clareza. Já o preto serve de fundo, sem tirar o destaque do branco e do preto. E nós usamos isso em tudo. E esse formato funciona em vários contextos, desde ecrãs grandes a thumbnails de 150 pixels. A nossa tipografia também foi escolhida ao detalhe. No nome, usamos a Alphas Lab One, robusta e com sarufa forte, porque ela transmite estabilidade e não passa despercebido. No subtítulo, usamos a Horizon, que é mais geométrica e mais clean, que é para criar um equilíbrio. Então, as duas juntas, primeiro chama a atenção e depois explica o conceito. Sim, a nossa linha gráfica é minimalista e nós mantivemos isso em tudo, no Instagram, no YouTube, e é isso que faz o B-Side se destacar de forma simples. O formato e o processo de produção. Nós chegamos ao B-Side de uma forma imediata. Antes de chegarmos ao B-Side, tivemos que analisar várias outras opções, como newsletters, blogs, séries curtas para as redes sociais, mas com o tempo percebemos que o podcast é o que realmente queríamos fazer.
Bom, primeiro nós escolhemos esse formato porque permite-nos desenvolver pensamentos e ideias de forma profunda. Segundo, porque são dois dos formatos mais consumidos atualmente, que é o áudio e o vídeo. E terceiro, porque é a distribuição multiplataforma. É episódios no YouTube, highlights no Instagram, áudio no Spotify. É um conteúdo de 3 plataformas diferentes. Até o momento, já temos publicados 2 episódios. O primeiro com o Tiago Fonseca e o Simão Moreira sobre desporto e o segundo com o Henrique Fidalgo sobre ensino profissional. E já amanhã lançaremos o terceiro episódio. Sim. Bom, para cada episódio nós criamos teasers curtos para as redes sociais. Esses teasers continham momentos intrigantes, com falas fora de contexto, momentos engraçados para deixar o público curioso em relação aos episódios. E no final deu certo, porque o teaser mais visto teve cerca de 6.000 visualizações e cerca de 70% dessas visualizações vieram de pessoas que não nos seguem. E no final conseguimos cumprir o nosso objetivo, que era que os teasers levassem as pessoas ao destino final, que era o YouTube. Os nossos convidados também foram escolhidos a dedo. No primeiro episódio, com o Tiago Fonseca e o Simão Moreira. O Tiago, que é um atleta semiprofissional de basquetebol, e o Simão é um atleta em formação de futebol. Os dois jovens juntos provaram que o desporto pode formar o caráter. E no segundo episódio, com o Henrique Fidalgo, que é professor, empreendedor e o fundador da Dequant, mostrou que às vezes o percurso não define o destino. Bom, no terceiro episódio chamamos Beatriz Diniz, que é influenciadora e empreendedora. No quarto episódio chamamos o Pedro Ribas, que é humorista e criador de conteúdos digitais. E no último episódio, Mariana Galante, que é formada em marketing e é líder de equipa na AmSocial. E temos o prazer de tê-la aqui conosco hoje. Cada episódio segue um ciclo de 7 fases. Na pesquisa, que dura cerca de 2 a 3 semanas, nós estudamos o tema a fundo, analisamos os ângulos mais interessantes e escolhemos os convidados. E só assim conseguimos fazer perguntas que não fossem óbvias nas gravações. Bom, na pré-produção nós criamos um guião com 3 níveis de pergunta. De abertura, para deixar o convidado mais à vontade, de desenvolvimento para desenvolver mais a conversa e ir mais profunda, ter uma conversa mais profunda, de encerramento, para deixar uma mensagem para quem nos assiste. Ao todo foram cerca de 20 perguntas, mas nós só usamos metade, porque o resto surgiu com o decorrer da conversa. Os dias de gravações foram intensos. Duraram cerca de 8 a 9 horas no estúdio da AmSocial. Mas antes de ligarmos as câmeras, tínhamos sempre um momento de conversas com os nossos convidados, que é para criarmos um ambiente de confiança para as melhores respostas. Bom, a edição dos episódios foi nossa, com a ajuda dos colaboradores da AmSocial, porque seguindo os pontos que nós já tínhamos definidos no briefing, antes mesmo de começar as gravações dos episódios. A estratégia digital e os resultados. Nós não chegamos no B-Side de forma... no YouTube, a estratégia assegura... a estratégia assenta na qualidade dos episódios e na distribuição orgânica. Então os nossos episódios foram todos publicados com um tema, uma descrição e tags para, por exemplo, se alguém entrar no YouTube e pesquisar ensino profissional ou desporto, chegue ao B-Side mesmo sem o conhecer. Bom, no Instagram nós trabalhamos em 3 tipos de conteúdos que foram-nos do feed para consolidar a nossa imagem, a nossa identidade visual, de Reels com melhores momentos dos episódios e stories, que nós mostramos os bastidores das gravações para deixar os nossos seguidores mais por dentro. O orçamento total do nosso projeto foi praticamente zero. Tanto o estúdio de gravação, os programas de edição de imagem e vídeo, as ferramentas que usamos, os brindes para os convidados e as nossas canecas, que inclusive trouxemos algumas para oferecer ao nosso júri. A nossa colega Sidnilza vai fazer o favor de distribuir. Foi tudo praticamente a €0 porque fizemos parcerias certas que nos ajudaram com isso. Sim. Bom, quando nós fomos falar com os nossos parceiros, nós não fomos pedir um favor, fomos oferecer uma parceria onde os dois lados ganhavam. A AmSocial, porque estaria envolvida num projeto juvenil com identidade profissional, enquanto que a Profitecla estaria a ganhar um projeto que ia representar positivamente o ensino profissional e ajudar também a atrair e a captar novos alunos.
Os nossos resultados provam que a nossa estratégia funciona. Hoje contamos com mais de 33 mil visualizações, chegamos a 6 mil contas diferentes e contamos com mais de 1.700 interações. E tudo isso só nos últimos 30 dias. Os nossos Reels foram vistos mais de 20 mil vezes e o nosso Reel mais visto passou 6 mil visualizações. O que prova que o algoritmo achou nosso conteúdo relevante e está a distribuir muito além da nossa audiência. Bom, o que nós aprendemos com isso foi que este projeto foi um momento em que 3 anos do nosso curso se tornaram concretos. O design, o marketing, a comunicação, tudo ganha um peso totalmente diferente quando é num projeto real. O que aprendemos com o B-Side vai muito além do que nós podemos encontrar em revistas ou em um currículo. Nós aprendemos a gerir um projeto real e com prazos reais. Aprendemos também a fechar parcerias e não a pedir favores, a mostrar o que o outro lado pode ganhar com a nossa parceria. E aprendemos também a ter resiliência, mesmo que as coisas não correm como esperado. Bom, se nós pudéssemos mudar alguma coisa, nós teríamos começado a criar conteúdos mais cedo para que quando chegássemos no lançamento dos episódios tivéssemos um público já construído. E também teríamos começado a gravar mais cedo, porque, como viram, ainda tem mais episódios para lançar e já estamos na defesa. E acho que essa é a principal lição que nós tiramos disso. Então, o B-Side prova que às vezes é possível, sim, criarmos conteúdos com qualidade profissional, com orçamento zero. Basta ter uma ideia boa, pessoas que acreditem nessa ideia e a capacidade de executarmos a ideia. E nós tivemos os 3. Bom, nós já estamos a chegar ao fim, mas nós não podemos terminar sem agradecer às pessoas que tornaram esse projeto possível. E nós não podemos começar sem agradecer primeiramente à Escola Profitecla por ter nos proporcionado equipamentos, pessoal da equipa de apoio, e brindes para os convidados, entre outros. Graças à Profitecla conseguimos concretizar o que nós queríamos. Agradecer também ao professor José Lima, que esteve connosco desde o início, as gravações, ajudou-nos a escolher o que realmente queríamos fazer e tratou-nos como profissionais desde o início. Sim, também gostaríamos de agradecer à AM Social por ter nos ajudado nas gravações, por ter disponibilizado o estúdio de gravação, por ter nos ajudado nas edições, porque nós não teríamos conseguido chegar a esse nível de produção tão profissional sozinhos, e também por ter nos patrocinado canecas personalizadas para os nossos convidados e graças à forma que eles abraçaram o nosso projeto determinou o seu sucesso. Agradecer também aos nossos convidados, o Simão Fonseca, o Tiago Fonseca, o Simão Moreira, a Mariana Galante, Beatriz Diniz, o Pedro Ribas, o Henrique Fidalgo, pela vossa disponibilidade e honestidade. Vocês foram o coração do B-Side, porque sem vocês o B-Side seria apenas um conceito. Bom, também temos que agradecer aos nossos colegas e amigos por todo o apoio que nos deram e por todos estes anos a nos aturarem, a nos apoiarem. Eles nos foram muito importantes para nós nesse trajeto. Agradecer também aos nossos professores da equipa técnica, a professora Ana de Carvalho, o professor Hugo Pinheiro, a professora Cláudia Santos, que pelo que nos ensinaram e pelo apoio que nos deram ao longo dos 3 anos dentro e fora de sala de aula. E também a nossas famílias, claro, por nos dar esse apoio incondicional, por aturarem os nossos stresses e momentos que nós queríamos desistir de tudo e que nos apoiaram para que pudéssemos estar aqui hoje. Agradecer também a alguém que está cá e achou que esquecemos dela, mas não esquecemos, a nossa coordenadora, Ana Lima, que é a pessoa que, se não fosse por ela, o B-Side não teria saído do papel. Foi a pessoa que abraçou o projeto desde o início, visto que nós tínhamos acabado de nos conhecer. Então, se o B-Side hoje existe, é graças a ela. Então não queríamos terminar o nosso episódio especial sem que o nosso público conhecesse a pessoa que esteve sempre connosco no backstage. Então queremos que a professora Ana Lima desse a nossa câmera desse uma olhadinha. Só com uma condição. Como é que isto não acontecia sem vocês? Ai, capiz. Fazemos aqui o brinde final? Posso? Podes. Então vá, acabem lá isso que fazemos o brinde final.
Ah, a professora fez que ser dos presentes da professora, né? Obrigada, professora. Acabem lá. Fizemos 5 episódios reais, com convidados reais e uma audiência real. E tudo isso aconteceu em uma escola profissional em Coimbra. Isso não foi sorte. Isso aconteceu porque tivemos ideias certas, pessoas certas que nos apoiaram a realizar isso. Bom, se o ensino profissional ainda é visto como uma segunda opção, nós somos a prova de que isso não deveria ser assim. Então, esse episódio termina aqui, mas a conversa continua, pois já sabemos que no ano que vem há pessoas que querem dar continuidade. E como todos os episódios nós terminamos com um brinde, nesse não seria diferente. Então,